Olá, pessoal. Meu nome é Akene Erden, sou sanitarista da Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia e tenho o imenso prazer de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das informações e conhecimentos sobre a vigilância de eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização. Fazendo parte da capacitação em sala de vacina, que está sendo promovida pelo Estado este ano de 2024 para todos os municípios. Inicialmente, eu queria passar para vocês o conteúdo que a gente vai tratar aqui de maneira breve, mas acho que vai ser interessante para vocês se familiarizarem, né, com tudo que está relacionado com qualquer evento que possa ocorrer após uma vacinação. Então, a gente vai falar um pouco de conceitos gerais, da vigilância em si, de ESAV, da classificação dos eventos, porque tem tipos de eventos diferentes, e se eles são classificados, né, conforme a orientação do Ministério da Saúde, a notificação compulsória e a notificação imediata, de qual é o tipo de evento que é de notificação imediata, o fluxo de notificação, o que é importante na investigação, quais são os instrumentos de vigilância que a gente usa na rotina dos serviços e que são padronizados para todos, o sistema de informação também que é utilizado, que é o SUS Notifica, e a gente vai falar um pouco também de erros de imunização, que faz parte da vigilância de eventos adversos. Bom, inicialmente, é importante a gente ter em mente todos aqueles que estão em sala de vacina, né, em unidades de saúde, seja ela na atenção básica, seja em um pronto atendimento. É importante a gente saber que a vacina pertence a um grupo de produto biológico de alta segurança. Por quê? Porque existe todo um trabalho de pesquisa, de certificação, de acompanhamento que é feito antes de validar uma vacina, de introduzir essa vacina no sistema de saúde. Então, muitos testes são feitos, muitos acompanhamentos de pacientes que foram vacinados são feitos também. Então, a gente tem em mente que é um produto seguro. A gente precisa ter essa confiança na vacina, naquilo que a gente está oferecendo para o público. Porque se a gente não demonstra essa confiança, como que as famílias, né, as mães, os pais vão confiar? Então, a gente precisa estar sempre com essa confiança e passando isso para o público que a gente vai atender. É óbvio que isso não significa que não pode acontecer nenhum evento. Qualquer produto que a gente utiliza, qualquer medicamento, não é isento de algum efeito adverso, né? No caso das vacinas, a grande maioria dos eventos adversos são leves, são locais, são autolimitados e não provocam nenhuma complicação, né? Portanto, a gente pode dizer, né, com muita convicção, de que o risco de eventos adversos é muito menor do que o benefício que as vacinas trazem, né, para proteger contra as doenças. Isso é muito importante. Agora, claro que para isso a gente precisa ter, né, formas corretas, adequadas, seguir, né, protocolos para utilizar esses produtos da maneira correta. Porque quando a gente não utiliza de acordo com a dose, com a indicação, com o público-alvo, com a quantidade, com o período, né, com a idade adequada, com o intervalo adequado, a gente vai estar, obviamente, aumentando a possibilidade de haver algum tipo de problema. Então, a gente precisa estar muito atento, quem está ali na sala de vacina, a enfermeira responsável, o técnico que vai aplicar, a pessoa que vai registrar, tem que estar quem vai criar, né, essa pessoa para poder ver qual é a vacina realmente indicada, né? Então, é muito importante que quando chegue alguém para se vacinar, a gente olhe direitinho o cartão, veja que vacina que está indicada para aquela pessoa, naquele momento da vida dela e naquele intervalo, certo? Bom, mas por que acontecem eventos adversos? Primeiro que a gente está falando de um produto que está sendo colocado no nosso corpo. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, né? Isso acontece também com os medicamentos que a gente utiliza. Então, tem alguns eventos que podem estar relacionados com a própria vacinação, tanto com os componentes da vacina. Por quê? Porque para algumas vacinas serem desenvolvidas, funcionarem com eficácia, elas precisam de adjuvantes, de produtos que muitas vezes podem aumentar a sensibilidade daquela pessoa a determinado evento. Então, tem vacinas que podem promover
tendência de aquela pessoa ter uma febre, de ter uma dor no local mais forte do que outras vacinas. Então, isso depende da vacina, depende da plataforma que é utilizada, por exemplo. Vacinas de vírus vivos, né, atenuados, tem um tipo de mecanismo. Vacinas que são inativadas tem outro tipo de mecanismo. Então, a depender de cada produto, pode haver maior ou menor chance de desenvolver eventos adversos. Outra coisa, como eu falei, são os erros de imunização. Então, se a gente não aplica uma técnica adequada, né, se a gente não orienta sobre a questão da compressa fria, por exemplo, né, a gente está aumentando ou diminuindo, a depender da nossa atitude, a possibilidade de eventos. Então, tem eventos que a gente pode evitar justamente com a aplicação de compressa fria, né? As dores podem diminuir, então tudo isso, sempre com orientação, a gente pode conseguir minimizar a questão dos erros. Agora tem questões que são relacionadas com o indivíduo, ou seja, o mesmo produto aplicado em uma pessoa pode ter um efeito diferente no que se refere a efeitos adversos, ou seja, efeitos indesejados, do que outras. Então, tem pessoas que tomam uma vacina e ficam mais prostradas, ficam, né, com uma sensação febril, uma sensação de astenia, de fraqueza, e tem pessoas que não sentem absolutamente nada com a mesma vacina. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada sistema imunológico é individual e ele vai reagir de formas diferentes. Uma coisa também muito importante é que, já que a gente está falando de um produto que vai induzir o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, a gente também precisa estar muito atento a um público específico, que é o público que tem comprometimento imunológico já prévio. Então, pessoas que têm doenças autoimunes ou doenças que baixam a imunidade, ou que tomam medicamentos imunossupressores, são pessoas que têm um sistema imunológico diferente de uma pessoa rígida. Então, ela realmente vai reagir diferente. Então, a gente tem que estar muito atento, porque ela se enquadra como um paciente especial e, para ela, né, existem orientações específicas. Bom, uma coisa importante que aconteceu em agosto de 2022 foi a mudança da nomenclatura. Então, muitos de vocês conhecem os eventos adversos como EATV, eventos adversos pós-vacinação. Desde o ano de 2022, o Ministério mudou essa nomenclatura para eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização. Pode parecer um detalhe, e o nome realmente ficou um pouco mais extenso e complicado, mas foi uma mudança importante para a gente compreender melhor o que se trata dos eventos, né? Porque quando a gente fala que teve um evento adverso, não significa que foi a vacina que causou. Eu quero dizer que pode ter sido a vacina, como pode ter sido uma outra coisa, certo? Por que que a gente fala isso? Porque, ao mesmo tempo que a gente se vacina e depois pode ter um evento, a gente está exposto também a outros produtos, a alimentos, a outros medicamentos, a poluição, agrotóxicos. A gente está exposto às reações do nosso corpo perante as nossas próprias comorbidades já existentes, né? Então, a gente está exposto a vírus, bactérias. Então, várias coisas podem causar também eventos que, às vezes, podem se confundir com os eventos da vacina. Portanto, a gente não pode já tirar de imediato uma conclusão de que foi a vacina que causou aquela situação, certo? Então, qual é o objetivo da gente na vigilância? Então, quem está na sala de vacina, coordenador de imunização, o pessoal da vigilância epidemiológica que recebe aquela notificação precisa o quê? Investigar todos os eventos notificados de maneira oportuna e completa. Oportuna por quê? Porque se eu demoro para dar uma resposta, né, àquela família sobre aquele evento que teve, a gente pode causar uma insegurança para tomar uma próxima dose ou para tomar um outro tipo de vacina. Então, a gente precisa entender realmente o que é e dar uma resposta, né, à família, à sociedade sobre aquele evento. Principalmente quando for um evento grave, né, que tem mais comoção com a sociedade. Então, é muito importante essa preservação da confiança pública no nosso programa, porque, afinal, é um programa de grande relevância, né, e que a gente sabe que evita muitos óbitos, complicações, internações, né, com a sua atuação. Então, é muito importante. Além disso, ter uma resposta rápida, né? Porque tendo uma resposta rápida, a gente evita essa perda de confiança, porque
A gente sabe que quando acontece um evento no município, isso costuma ter repercussão, né, entre a comunidade local e até, às vezes, o próprio município inteiro. Então, a gente precisa manter essa credibilidade. Mas é muito importante que a gente tenha uma comunicação honesta e transparente. O que a gente fala com o paciente, com a família, é aquilo que a gente está embasado pelo nosso conhecimento técnico. Por isso que a gente precisa estar sempre se atualizando, porque vacinas surgem novas e vão sendo introduzidas no programa. Doses são mudadas, esquemas são modificados, faixas etárias são modificadas, público-alvo. Então, tudo isso a gente precisa estar muito atento. E toda vez que acontece um evento, a gente precisa ser muito transparente com aquela família ou com aquela pessoa, se ela for, se já for já um adulto, do que aconteceu, do que pode ter acontecido e de como ela vai proceder. Essa comunicação é fundamental também. Então, o que é um evento supostamente atribuível à vacinação e imunização? Que a gente chama de ESAV, né? É qualquer ocorrência clínica indesejável, né, em um indivíduo que tenha recebido imunobiológico. Então, recebeu a vacina e durante um período de aproximadamente 30 dias, algum sinal, sintoma, alguma alteração na saúde daquela pessoa ocorreu, este evento, se eu não tenho já uma explicação já muito bem definida, eu devo notificar, porque pode ter tido alguma relação com a vacina. Então, ele deve ser notificado. Todos os eventos precisam ser notificados? Não. Não, porque alguns já são muito conhecidos, bem definidos, a gente já sabe o que ocorre, são leves, não levam complicação. Então, por exemplo, uma pessoa tomou uma vacina, tem uma dor local, ficou um pouquinho vermelho, teve uma febre baixa, isso se resolveu em 1, 2 dias, não há necessidade de notificar. Por quê? Porque isso já é algo esperado, é leve, não gerou complicação, não necessitou de um atendimento médico, não gerou nenhuma complicação. Então, esses eventos não são obrigatoriamente que tenham que ser notificados. Porém, qualquer evento que seja grave, que gere um atendimento médico, que gere uma complicação, ou que seja inusitado, a gente precisa notificar, certo? Então, um evento, ele está temporalmente associado ao uso da vacina. Temporalmente. O que significa isso? Eu tenho uma relação de tempo. Eu tomei a vacina e depois eu desenvolvi um problema. Ou seja, existe uma relação de tempo. Agora, isso não significa necessariamente que teve uma relação de causa e efeito. Essa causa e efeito vai ser investigada, né, para a gente definir se realmente tem uma relação. Então, quem notifica, quem está na sala de vacina, muitas vezes vai receber essa pessoa, essa família trazendo a informação do filho, da filha, que desenvolveu um evento. Porque geralmente a pessoa vai no próprio local onde foi vacinada, né, para relatar um evento. Então, essa unidade que recebe a informação deve notificar, certo? Então, todos os serviços, não importa aonde ela chega. Pode ser que, inclusive, que ela não vá no serviço onde ela foi vacinada. Pode ser que ela tenha necessidade de ir numa unidade de emergência, ou num pronto atendimento de um hospital, ou numa clínica privada. Independente de onde ela vá ser atendida, onde essa informação chegar, ela precisa ser notificada, certo? Então, qual é o papel do notificador? É informar, é dizer que ocorreu aquele evento após uma vacinação. O objetivo do notificador não é estabelecer já de pronto que aquilo que ocorreu com aquela pessoa foi devido à vacina. Isso não é possível ser feito de imediato. Precisa de uma investigação, precisa saber várias informações daquela pessoa, daquele evento, de como evoluiu, para a gente definir essa relação de causalidade. Bom, então aí, entre os entes federados, né, município, estado e nível federal, a gente tem, por questões assim de definições de atribuições, a gente definiu mais ou menos dessa forma que acontece no estado da Bahia. Então, os municípios são responsáveis por notificar, porque os pacientes vão chegar, né, normalmente nas suas unidades, vão notificar e vão investigar. Notificar é dizer que ocorreu aquele evento com aquela vacina, naquela data, com aquela pessoa, certo? Investigar é você já acrescentar informações
a mais naquele dado que possam promover uma possibilidade de análise. Então, eu preciso saber se aquela pessoa tem alguma comorbidade, eu preciso saber se aquele evento que ela teve, ela já tinha desenvolvido antes, ou com outras vacinas, ou sem relação com outras vacinas de tempo, relação de tempo. Eu preciso saber se ela toma medicamentos de forma contínua, ou se ela fez uso de algum medicamento naquele mesmo período, se ela tem alergias anteriores, por exemplo, alimentares, medicamentosas, ou outros tipos de alergia. Então, eu preciso ter uma ideia daquele indivíduo, né? E também preciso saber se foi feito algum exame, se ele, que tipo de tratamento foi instituído, teve atendimento médico, que tipo de atendimento médico, teve complicações. Então, eu preciso fazer essa investigação e saber como esse paciente evoluiu. Ficou bem? Em quanto tempo ficou bem? Né? Precisou usar que tipo de medicamento para ficar bem? Isso é função do município. No nível regional, que é o nível estadual, porém, no âmbito regional, que são as nossas bases regionais, nossos núcleos regionais, eles vão fazer um encerramento dos casos não graves. Então, lembrando, os municípios não têm a atribuição de encerrar esses casos, de dar um desfecho. Eles devem investigar, notificar e investigar. As regionais vão encerrar os casos não graves e a DIVEP, que é o nível central do estado, vai encerrar os casos graves e vai contribuir também com as regionais no encerramento dos não graves. O nível federal também faz o encerramento de casos, porém, ele só faz encerramento de casos mais inusitados ou quando o Estado pede uma ajuda ao Ministério por algum tipo de dúvida, né? Um apoio no encerramento. Porque tem alguns casos que são difíceis de encerrar, certo? O que é esse encerramento? Encerramento é a gente definir uma relação de causalidade e dizer qual é a conduta a ser tomada, certo? Eu vou falar mais um pouquinho disso no final. Bom, todos os eventos graves e ou inusitados precisam ser notificados de forma obrigatória, de forma compulsória. Lembram da lista de notificação compulsória? Tem uma série de doenças. Além disso, tem também lá, na portaria nacional, na portaria estadual de 2023, a notificação obrigatória e imediata dos eventos adversos graves. Foi uma pessoa que precisou ser internada, ocorreu um óbito depois que essa pessoa tinha se vacinado, gerou uma complicação que gerou até uma sequela. Então, são situações que a gente considera como graves e devem ser notificadas de forma imediata. A gente não pode confundir caso grave com intenso, certo? Gravidade é algo que gerou uma necessidade de um atendimento, porque senão poderia, né, ocorrer complicações de óbitos. É uma internação mesmo, mais de 24 horas. É diferente de intensidade. Então, às vezes eu tenho uma dor no local da vacina e essa dor foi intensa. Essa dor não durou só um dia, ela durou 3, 4 dias. Meu braço ficou com dificuldade de se movimentar. Foi muito forte e intensa a minha dor. Isso é uma coisa que a gente está falando de intensidade. Não significa que foi grave. Eu não precisei ir para o hospital. Depois que passou esses 4 dias, eu fiquei bem, meu braço voltou ao normal. Então, isso não é um caso grave, é um caso de dor intensa, certo? Então, a gente precisa de ter essa diferenciação. Então, o que significa notificação imediata para os casos graves? Significa que eu tenho que fazer essa incomunicação, né, da minha unidade para a vigilância do município, da minha unidade para coordenador de imunização do município, em até 24 horas. Então, eu tenho 24 horas, do momento que eu soube do ocorrido, até eu informar, para um nível, né, hierarquicamente superior, certo? Se essa informação chegou num hospital do estado, por exemplo, também tem a mesma, segue a mesma orientação de fazer isso em 24 horas, certo? E para iniciar a investigação, o tempo oportuno, que é recomendado, é de 48 horas. Lembra que eu falei que vamos falar de classificação? Como é que a gente classifica os ESAV? A gente classifica em graves e não graves, né? Grave é aquele que é nosso foco. Por quê? Porque é muito importante que a gente tenha uma resposta imediata, rápida, né? Para aqueles casos que são considerados graves. Então, o que é considerado grave? É um caso que gerou uma disfunção ou uma incapacidade, né? Uma sequela. É um evento que resulte em anomalia congênita. É algo que levou a um risco de morte. É uma hospitalização de pelo menos 24 horas ou um óbito. Se alguma situação dessa ocorreu
e num período de até mais ou menos 30 dias após eu ter tomado uma vacina, esse evento deve ser notificado de forma imediata e classificado como grave. Se ele não foi grave, qualquer outro evento é tido como não grave. Significa que eu não vou dar importância ao evento não grave? Não. Um evento não grave também, a depender da situação, se não for aquelas que eu falei, de que seja muito esperado, locais, né, e autolimitados, eu também posso notificar, devo notificar, e também devo investigar e dar uma resposta, certo? Mas a gente tem uma obrigação de fazer isso de forma mais imediata com os casos graves. Como é que funciona esse fluxo, né? Então, aí para vocês aparece esse fluxo, que geralmente vem como? Da mesma forma que acontece a notificação de doenças que vocês já fazem aí na unidade. Então, surgiu um caso suspeito de ESAV, a unidade vai notificar para o nível municipal vai notificar, vai informar para o nível regional, para o nível central do estado, e a gente também segue o mesmo fluxo para o Ministério da Saúde. Isso é feito via sistema, a gente vai falar um pouquinho do sistema já já, certo? Essa análise, né, depois, vai ser feita em cima dos dados que são digitados no eSUS com as informações da investigação, para possibilitar que a gente pegue aquela notificação, leia, veja quais são as informações que a gente tem e possa, baseado na literatura e nas orientações e nos manuais do Ministério da Saúde, a gente atribuir a ela uma relação de causalidade ou não com a vacina e orientar quanto à sequência do esquema vacinal, que afinal de contas isso é o mais importante para o paciente, saber se ele vai poder tomar novas doses daquela vacina, se ele vai poder continuar o esquema, se vai ser contraindicada a vacinação para ele, ou se ele vai poder tomar a vacina, mas precisa ser num ambiente sob supervisão, né, com precauções. Então, tem uma série de possibilidades aí. Será que existe essa relação causal entre a vacina e o evento que ocorreu? A gente só vai saber disso com a investigação, certo? A questão só será respondida com a investigação. Somente com o relato do paciente, cheguei, tive isso e tomei a vacina, não dá para a gente já, de pronto, atribuir essa relação. Então, precisamos muito da investigação. Muitas vezes a gente recebe notificações do município pelo sistema e quando a gente vai olhar, não tem a parte da investigação. Não tem informando se aquela pessoa tem uma doença prévia, não tem informando se ela tomou algum tipo de medicamento, né? Então, isso é muito importante para a gente ficar atento aí no município. Então, vou ressaltar mais um pouco a questão da investigação. Por que investigar é preciso, né? Primeiro que a gente precisa ter informações corretas, adequadas e completas, né? Não dá para a gente trabalhar sem saber a idade do paciente, sem saber qual é o município que ele mora, qual é a região que ele mora, qual foi a unidade que ele tomou a vacina, certo? Eventos clinicamente relevantes que não necessitem de hospitalização devem ser investigados e acompanhados. Não foi aquela situação muito simples que nem precisa ser notificada, mas também não se configura como caso grave. De qualquer forma, precisa de acompanhamento, certo? E como eu já falei antes, né, diferenciar gravidade de intensidade, não é a mesma coisa. Então, para a gente investigar, o que a gente tem que ter em mente, né? A gente precisa afastar causas coincidentes. O que acontece muitas vezes? Às vezes a pessoa tem uma comorbidade, tem várias doenças prévias, vários fatores de risco, por exemplo, para um AVC, um acidente vascular cerebral. Às vezes uma pessoa diabética, hipertensa, obesa, que não faz uso de medicamento regular, e aí ela toma uma vacina e um tempo depois ela tem um AVC. A maioria das vezes, quando a gente vai investigar isso aí a fundo, a gente vai ver que essa relação, na verdade, foi uma coincidência, né? Por quê? Porque é muito mais explicado a ocorrência de um AVC por conta de todos esses fatores de risco que essa pessoa tem, do que pelo fato dela ter tomado uma vacina. Uma vacina, se a gente for pesquisar na literatura, em todos os estudos, não existe relação dela direta como causadora de um AVC, né? E a gente pode saber disso porque pessoas que não têm nenhum tipo de fatores de risco não desenvolveram um AVC após tomar uma vacina.
né? Então, a gente tem que estar muito atento para a gente descartar essas outras possibilidades, que, na maioria das vezes, acontece. Ou, às vezes, a pessoa desenvolveu uma doença viral infecciosa, né? Viral ou bacteriana, teve vários sinais e sintomas, e também tinha tomado a vacina. Então, não necessariamente foi a vacina que causou aquele quadro. Pode ter sido um vírus, uma bactéria. E isso a gente viu muito em 2021, quando a campanha de vacinação contra a Covid foi iniciada e a gente estava ainda no auge da nossa pandemia, com muitos casos de Covid. Com certeza vocês lembram disso. E a gente tinha muitas pessoas que tomaram a vacina e um dia, ou no mesmo dia, ou 2 dias depois, estavam com um quadro típico de Covid. Então, aquele quadro que ocorreu com a pessoa não foi pela vacina. Primeiro que a vacina de Covid, nenhuma das vacinas de Covid tem a capacidade de gerar a própria doença, porque são vacinas inativadas. E, por outro lado, a gente tinha uma pandemia com a circulação intensa do vírus, SARS-CoV-2, então a pessoa, na verdade, teve, de forma coincidente, no mesmo período, a vacinação ocorreu e logo depois ela desenvolveu. Então, a relação de causalidade aí é o que é coincidente, na verdade, né? Não existe uma causa que foi a vacina gerando aquele efeito. Então, como eu falei, de ter a resposta rápida para que a gente não perca a confiança, né, nas vacinas e a gente não passe isso para o público, né, de forma equivocada. E tem uma coisa muito importante a gente lembrar, a maioria das vacinas são aplicadas nas crianças, principalmente no primeiro ano de vida, né? E nesse período também várias outras possibilidades podem ocorrer com a criança, né? Porque elas estão mais propensas a adoecer, elas estão com o sistema imunológico ainda em formação, então vírus, bactérias, outras infecções, outros problemas também podem ocorrer com a criança e às vezes coincidem justamente aquele período que ela tomou a vacina e teve uma diarreia, aquele período que ela tomou a vacina, né, e apresentou um quadro respiratório. Então, a gente tem que estar atento porque, na verdade, são coisas que aconteceram coincidentemente. Então, o que é que a gente precisa investigar? Só vamos detalhar um pouquinho cada um. Na verdade, eu vou citar, porque eu já falei, né? A gente precisa utilizar as definições que estão no manual, né? O manual do Ministério da Saúde, de eventos adversos pós-vacinação, ainda está com essa nomenclatura, né? Lá, o manual, porque foi antes de 2022. Lá tem todas as definições, certo? Então, a gente precisa pesquisar os sinais e sintomas clínicos. Então, não dá para fazer uma notificação e dizer assim, a pessoa teve dor de cabeça. Sim, teve dor de cabeça e mais o quê? Né? Teve mais algum evento? Teve febre? Tomou algum medicamento? Né? Os sinais e sintomas todos, a gente tem que perguntar para a pessoa o que ela teve, além daquilo que ela relatou de forma mais espontânea, certo? Se expôs a alguma outra coisa, tomou um medicamento, comeu algum alimento diferente, teve alguma situação de trauma, pode ocorrer também. Às vezes a pessoa tomou a vacina, alguns dias depois ela tem um acidente, né, uma queda, e aí tem uma complicação e muitas vezes existe uma predisposição de se atribuir a vacina àquele evento. E às vezes foi, na verdade, o trauma que a pessoa teve. Confirmar se tem temporalidade. O que significa isso? Gente, a gente só vai notificar um evento se ele ocorreu depois que eu tomei a vacina. Então, não tem muito sentido, se a gente for pensar, em notificar um evento que aconteceu antes da pessoa ser vacinada. Então, às vezes a gente recebe notificações assim. A pessoa teve um evento, só que os sintomas começaram um dia antes, 2 dias antes da vacina. Então, se os sintomas começaram antes, eu não posso nem chegar a suspeitar que possa ter sido a vacina, certo? Resultado de exames é fundamental. Se a pessoa fez um hemograma, um raio-x, né, uma tomografia, fez um exame específico para identificar um vírus, uma bactéria, tudo isso tem que ser registrado. E a gente também considera os níveis de certeza diagnóstica. Isso já é mais para quem vai encerrar o caso, que no caso são as regionais ou a DIVEP, mas é importante porque às vezes a gente não tem informação suficiente com aquele diagnóstico muito fechado. Então, a gente vai vendo a questão dos níveis de certeza. Quanto mais informação eu tiver, meu nível de certeza é melhor. Quanto menos informação eu tiver, eu vou ter menos certeza diagnóstica, não é isso? Bom, temos um formulário próprio de notificação e investigação, né? Que é uma ficha de eventos adversos.
Temos o manual, que é a nossa Bíblia, esse manual é do Ministério da Saúde. Temos também o manual da OPAS, mas a gente acaba seguindo, né, no dia a dia, o manual do Ministério da Saúde. E a gente tem a literatura que vai sendo sempre aí atualizada. Temos notas técnicas, muitas, porque entre um manual e uma revisão desse manual demora um tempo, né? Então, algumas atualizações vão sendo feitas por meio de nota técnica. É muito importante que quem esteja na sala de vacina, e principalmente a pessoa responsável por aquela equipe, né, esteja sempre atualizada e comunicando para toda a equipe essas atualizações, né? E quando houver dúvida, gente, dúvida sobre algum esquema, né, vacinal, dúvida sobre se aquele evento eu devo notificar ou não, então sempre podem contactar com a Regional de Saúde, caso no próprio município não se consiga ter uma resposta. Então, a Regional de Saúde está aí junto de vocês justamente para dar esse apoio. E aqui na DIVEP também, da mesma forma, certo? A gente usa o sistema informatizado hoje do ESUS Notifica. Tem um módulo de EAPV no ESUS Notifica, certo? Isso a gente está falando das vacinas que são aplicadas na rede pública e vacinas que são disponibilizadas no SUS. A gente sabe que tem várias clínicas privadas hoje que fornecem vacina também, mas para quem está no SUS é difícil fazer esse acompanhamento, porque são lotes diferentes, tem vacinas que são exclusivas da rede privada, não temos na rede pública, então para nós da vigilância fica complicado acompanhar um caso que tenha sido notificado, que tenha sido vacinado, desculpe, na rede privada. Então, o nosso foco principal é o quê? São as vacinas aplicadas no SUS, certo? Para a rede privada não tem acompanhamento nenhum? Tem, só que em outro tipo de acompanhamento, que é mais feito pela vigilância sanitária, né? Que é o Notivisa, que faz parte do Vigimed. Então, isso é um outro sistema. Quem está lá na clínica privada precisa também estar atento, certo? Esse é o nosso manual, né? Ele é de 2021. Então, a gente espera que ele seja atualizado. Inclusive, ele nem tem a vacina de Covid nele, porque na época que ele foi lançado, ainda não tinha começado, né, a vacinação. Mas a gente tem várias notas técnicas relacionadas com a vacina do Covid, certo? Essa é a nossa ficha. Ela tem uma parte inicial aí de identificação do paciente, de endereço de residência, telefone, que é muito importante, porque muitas vezes vocês precisam entrar em contato com essa pessoa para saber como é que ela, né, evoluiu em relação aos sinais e sintomas apresentados, né? O nosso ESUS, aí está o link para quem ainda não conhece o ESUS e que não está notificando, né? A gente apresenta aí o link de acesso. Para notificar, basta fazer o autocadastro, ou seja, uma pessoa que está na unidade de saúde pode fazer um cadastro ela própria e já notificar. Agora, para a parte de investigar, de inserir novos dados, precisa que esse perfil seja municipal, e aí tanto a coordenação do município, ou a regional, ou nós aqui da DIVEP, podemos estar fazendo essa autorização de perfil municipal, certo? Essa é a carinha do ESUS quando a gente abre e clica lá em notificações de eventos adversos, né? A gente tem ali uma lista, quando vocês entrarem, vocês vão ter acesso apenas às notificações do seu município, né? Que são de pessoas residentes no seu município, e ali vai ter o número da notificação, vai ter o status da notificação, se aquela notificação está em aberto, se está em investigação, se está encerrada, né? Vai ter o nome do paciente, data de nascimento, enfim. E aí você clica para entrar nesta notificação. O que é importante da notificação? Né? Primeiro, observar se tem relação temporal. Né? Como eu falei, a causa tem que preceder o efeito, senão não tem sentido. Se houver essa relação, notifica. Identificar, é muito importante todas as informações da identificação da pessoa. A informação da vacina, que vacina foi, que data foi aplicada, qual foi o lote, qual a unidade de saúde que aplicou, qual foi o membro, qual foi a via, né? Tudo isso é importante. Se for gestante, é importante registrar isso e dizer qual é o trimestre. Se for lactante ou lactente, também essa informação é essencial. E aí, quando a gente colocar o evento, a gente vai dizer se foi grave, se não foi grave, se foi evento ou se foi um erro. Erro de imunização
significa que algumas recomendações relacionadas com aquela vacina para aquela pessoa não foi seguida, né? Então, pode ser um erro de intervalo, um erro da própria vacina, um erro de dose, de diluição, de intervalo. Então, se houve um erro de imunização, ele também deve ser notificado. E no sistema tem essa opção de você, em vez de colocar evento adverso, vai colocar erro de imunização. E essa pessoa precisa ficar sob observação para ver se ela vai desenvolver ou não um evento adverso, certo? Então, essa tela aí não dá para vocês verem bem, porque está bem pequenininha, mas ela mostra, né, a tela de notificação do ESUS, onde você vai colocar ali os documentos do paciente, né, os dados de identificação do vacinado. Ela continua, porque tem a parte de residência, e depois ela vem a parte dos imunos e dos eventos. Então, preciso dizer qual foi a vacina e o que foi que ele teve de evento adverso após tomar aquela vacina. Então, descrever que evento foi, qual foi o dia que começou, qual foi o dia que terminou e como evoluiu, certo? E eu também tenho depois um campo para fazer uma descrição mais detalhada, né, de um relato, para que quem for ler aquela notificação, aquela investigação, entenda o que aconteceu com aquele paciente. Lembre-se, você vai notificar, mas outra pessoa vai avaliar aquela ficha. Então, eu tenho que fazer isso de uma forma que fique claro para quem vai estar analisando, certo? Na parte da investigação, o que é importante? Primeiro, antecedentes do vacinado. Aquela pessoa já teve algum evento adverso, em uma outra oportunidade de ter tomado uma vacina, ela tem doenças pré-existentes, comorbidades, ela está usando medicações, ela já teve convulsões previamente, ela usou transfusão de sangue no último mês, ela fez alguma viagem nos últimos 15 dias. Por que é importante? Porque tem locais que podem estar tendo epidemias, surtos, né, de alguma doença, e a gente também tem que estar sempre relacionando com as informações epidemiológicas. E a história clínica do evento. Não é só lá dizer, o paciente teve convulsão. Sim, como começou, que tipo de convulsão foi, quanto tempo durou, foi feito algum medicamento, que tipo de atendimento teve, foi feito algum exame. Então, essa história clínica, né, como foi que ele evoluiu, ela é importante. Não é só dizer lá qual foi o evento e pronto, certo? Então, identificar as principais manifestações locais e sistêmicas, atentar para os termos técnicos, de modo a usar adequadamente. Isso é importante porque lá no ESUS a gente não digita o evento, a gente escolhe numa lista pré-definida. Então, a gente às vezes não acha exatamente aquele termo que a gente quer colocar. Então, procurar para ver o termo mais adequado e, se não encontrou, descrever direitinho na parte da descrição detalhada, certo? Data de início, data de término, quanto tempo foi, se foi no mesmo dia, né? Porque às vezes aconteceu de imediato ou uma hora depois, então tudo isso tem que estar bem definido. Às vezes a pessoa tem uma série de sinais e sintomas, muitos. Aí eu vou fazer aquela ficha enorme preenchendo 10 sinais e sintomas. Não é necessário. A gente vai pegar os sintomas ou sinais mais relevantes e vai colocar lá na parte dos eventos. E na descrição detalhada eu complemento. Teve também uma cefaleia, teve também, por exemplo, uma dor atrás dos olhos, né? E aí você pode colocar, acrescentar ali, tá bom? Atendimento médico. Eu preciso saber se aquela pessoa precisou de um atendimento médico, se ela teve um atendimento médico, né? Se ela ficou internada ou se ela fez um atendimento ambulatorial, será que ela precisou de uma UTI, né? Que exames ela realizou, que medicamento ela utilizou, que tipo de terapêutica foi instituída para aquele paciente. Muito importante. E aí, nessa parte da investigação, vocês vão colocar, tem campos específicos para isso. Que tipo de atendimento foi, qual foi a data da internação, data da alta, certo? Qual foram os exames. Por exemplo, aí na tela vocês estão vendo, ó, a pessoa fez uma série de sorologias, porque provavelmente teve sinais e sintomas que podiam estar confundindo com uma virose, né? Então, fez vários exames aí, então todos foram elencados. Fez ultrassom, fez eletromiografia, fez ressonância. Tudo que o paciente fez é importante registrar aí. E para a gente finalizar a parte da investigação, eu preciso colocar o diagnóstico. O diagnóstico, gente, não é evento adverso à vacina.
A diagnóstico é um diagnóstico médico, é um diagnóstico clínico. Aquilo que ele apresentou se configurou como o quê? Foi um quadro de uma síndrome de Guillain-Barré? Foi um quadro de uma convulsão febril? Né? Então, sempre procurem colocar no diagnóstico o diagnóstico médico, o diagnóstico clínico. Se o paciente não passou por um atendimento médico, a gente vai no diagnóstico, ou seja, ele não teve a possibilidade, né, de se definir um diagnóstico médico, a gente vai pegar os sinais e sintomas dele, ver o mais relevante e colocar ali no diagnóstico, de acordo com a possibilidade que o CID-10 nos dá, certo? Que é isso que a gente coloca aí. Então, o diagnóstico, vocês veem que é o CID-10, ele também vai dar a opção de você escolher, você não pode digitar, né? Então, tem que obedecer às regras do CID-10. Nesse caso aí, por exemplo, essa pessoa teve um diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Ela apresentou provavelmente, né, paralisias, parestesias, fraqueza muscular, deve ter feito exames e eram compatíveis com a síndrome de Guillain-Barré, e aí se fechou este diagnóstico, né? Se esse diagnóstico está relacionado ou não com a vacina, depois, na análise de toda essa documentação, é que a gente vai definir. Mas o diagnóstico independe dessa análise posterior. Precisa ter um diagnóstico médico, um diagnóstico clínico, certo? Gente, o que vocês notificarem e não incluírem a investigação, eles vão ficar em aberto no sistema, eles não vão passar ali no status para em avaliação, que é quando ele fica roxinho lá no sistema, na tela do sistema. A gente não consegue encerrar um caso em aberto. Então, é muito importante que vocês estejam acompanhando todos os casos. Aí eu falo mais para o pessoal que está na coordenação de imunização ou na vigilância epidemiológica do município, e está acompanhando todos os casos que foram notificados, para que eles sejam investigados, porque quanto mais rápido eles forem investigados, mais rápidos eles são encerrados também, certo? E aí, além de todas as informações, aí está até um pouco repetitivo, porque eu acho que já falei isso, né, que nos casos graves tem que caracterizar o atendimento hospitalar, resultado de exames, registro da evolução, mas eu bato nessa tecla porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de encerrar casos aqui, porque a investigação está muito incompleta, né, ou muito superficial. Vamos falar agora, para terminar, de erros de imunização. Erros de imunização faz parte da vigilância de eventos. Por quê? Porque quando ocorre um erro de imunização, em tese, eu aumento o risco de um desenvolvimento de um evento adverso, né? Então, mesmo que não ocorra esse evento adverso, mesmo que não ocorra nada com a pessoa que foi vacinada de forma equivocada, mesmo assim, esse erro tem que ser notificado. E é sempre uma oportunidade, quando acontece um erro e ele é notificado, é sempre uma oportunidade para a equipe da sala de vacina, para a coordenação de imunização daquele município, conversar sobre aquilo e azeitar, né, alinhar dentro da equipe o que ocorreu para que não ocorra mais. Né? A intenção não é estar culpabilizando ninguém, responsabilizando, né, de forma de culpabilidade, mas é para que a gente utilize aquela oportunidade para tentar melhorar o trabalho. Erro de imunização, gente, vai ocorrer. Se a gente parte do pressuposto de que a gente não erra, a gente não vai se preparar para o erro. Então, a melhor coisa que a gente tem que ter em mente dentro dessa equipe, da sala de vacina, é: olha, nós somos humanos, então nós estamos sujeitos a erros. E isso vai acontecer em qualquer lugar, inclusive na imunização. O que a gente pode fazer dentro da sala de vacina para minimizar esses erros? O que eu posso fazer na organização do meu material? O que eu posso fazer no POP, né? Que é aqueles procedimentos operacionais padrão, para que eu sempre proceda de uma maneira a seguir aquela sequência, né? Para olhar o que eu estou fazendo, para eu fazer com mais consciência, para que evite os erros de imunização. Por quê? Porque alguns erros, eles podem ser realmente muito danosos. Alguns pode não acontecer nada, mas alguns podem gerar, né, eventos mais graves. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e consciência do nosso papel dentro da sala de vacina. Né? Então, erros é qualquer evento evitável que pode causar ou levar a um inapropriado uso de algum imunobiológico ou ocasionar dano ao paciente, né, enquanto o imunobiológico está sob o controle dos profissionais de saúde. Né? Então, os erros de imunização podem causar redução ou falta de efeito. Então, se eu uso uma dose que é muito inferior ao que eu deveria usar, ou se eu uso uma dose muito superior,
ou se eu uso um intervalo inadequado, tudo isso pode comprometer, mesmo que não ocorra um evento com a pessoa, mas pode comprometer a resposta imunológica daquela vacina naquele paciente. Então, se a gente promove determinados tipos de erros, a gente não vai ter nem ter certeza se aquela pessoa está imunizada, certo? Então, para isso, é essencial que as vacinas sejam utilizadas conforme todas as recomendações técnicas deles, certo? Então, todo erro tem que ser notificado, aquela pessoa precisa ser informada. Gente, a gente não pode acontecer um erro que a gente observe, identifique, perceba que aconteceu o erro, e aquela pessoa que foi vacinada não seja informada. Ela tem o direito de saber o que ocorreu. Agora, ela precisa receber a orientação, né, e o apoio necessário para ela ficar tranquila em relação ao que ocorreu. Então, se ocorrer um erro, conversa com a família, explica que vai ficar ligando todo dia para saber se teve algum evento e vai receber uma resposta do nível regional, do nível central daqui do estado, para qual é a conduta que vai ser feita, tá bom? E essa pessoa precisa estar sendo sempre orientada por vocês. Não informar, não ter essa transparência é muito pior depois, com certeza, para todos, certo? Então, aí, a gente cai naquela nossa rotina, né, da sala de imunização, da sala de vacina, os certos da imunização. Se a gente segue direitinho esses certos, a gente vai minimizar muito os erros de imunização, certo? Então, desde o momento que aquela pessoa chega, que a gente acolhe, que a gente conversa, que vai triar, ver qual a idade que ela tem, ver o que ela já recebeu de vacina, se tem vacina em atraso, se não tem, né? Então, é aquele ponto do certo da imunização que chama paciente certo, é o primeiro ponto, né? Identificar certinho, ver se aquela pessoa, aquele documento é dela, aquela cartão de vacina é dela, ver qual é o histórico vacinal, ver qual é a situação encontrada de vacinação, se já foi vacinado em outro serviço, se já teve reações anteriores, se tem alguma alergia, é sempre importante perguntar se tem alergia medicamentosa. Se for uma mulher em idade fértil, perguntar se está gestante, se está amamentando, porque tem vacinas que são contraindicadas para gestantes, que são contraindicadas para mulheres em amamentação, né? Se tem alguma comorbidade, e aí a gente vai avaliar a questão das contraindicações. Outra coisa, eu tenho que ver se a vacina que eu estou usando é a vacina certa, né? Eu tenho que olhar, porque às vezes os frascos são muito parecidos. E a gente que está na sala de imunização lá, e tem uma série de imunobiológicos, que graças a Deus, o calendário nosso tem um cortejo imenso de vacinas, a gente consegue hoje, o PNI consegue ofertar uma quantidade grande de vacinas, mas isso faz com que eu tenha necessidade de maior atenção quando eu vou pegar aquele frasco, quando eu vou pegar aquela ampula, para eu me certificar que ela é exatamente aquilo que eu estou procurando. Outra coisa é a indicação. Essa vacina é indicada para aquela faixa etária? É indicada para esse público-alvo, né? Tenho que ver se precisa diluir, se não precisa diluir, qual é o diluente, né, correto. Tem que ver a validade do produto. Muitas vezes a gente observa aqui no nosso sistema de informações erros de imunização que são utilização de vacina vencida. Então, essa organização do nosso material, dos nossos imunos, nas câmaras, né, frias, precisa ser muito bem feito para que a gente evite a possibilidade de aplicar uma vacina vencida. A vacina vencida, ela não vai poder ser considerada válida, né? Ela vai ter que ser repetida. Aí vai depender da vacina, vai ter que ter intervalo, não vai ter que ter intervalo, isso tudo quem vai dizer é quem analisar essa modificação e fizer o parecer, certo? Tenho que ver se a pessoa está na idade correta de se vacinar, se já tem um intervalo correto, certo? Isso é muito importante também. Se a dose está certa, se é reforço, se é esquema primário. Tem vacinas que tem 3 doses no esquema primário, depois tem reforço. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Por exemplo, vou dar um exemplo de erro de imunização que a gente às vezes recebe aqui. Uma VOP que foi feita numa criança antes dela completar o esquema de 3 doses de VIP. Né? Provavelmente algo não foi observado ali de forma correta, que ela não tinha ainda completado. Então, ela precisa completar a VIP, as 3 doses, para que depois daquele intervalo de pelo menos 6 meses, ela fazer a VOP. São cuidados que a gente precisa ter. Por quê? Porque quando uma criança toma a VOP sem tomar a VIP antes do esquema completo, o risco de eventos adversos é maior, né? Então, é muito importante a gente estar atento.
administração também, né? E o preparo, reconstituição, qual é a agulha que eu estou usando? Está correta, né? Para aquele membro, para aquele local que eu vou aplicar? Tem crianças que têm um bracinho bem fininho, tem crianças que já têm um bracinho mais rechonchudinho, enfim. Então, a gente precisa estar atento para ver que, e vocês que estão na sala de vacina sabem sobre isso. A questão mais é estar atento e também para o município oferecer, né, as agulhas e as seringas adequadas. O Estado compra essas vacinas, essas seringas, desculpe, seringas acopladas com agulhas para imunização e distribui para os 417 municípios do Estado. Então, é importante que a coordenação do município esteja sempre fazendo corretamente essa logística entre as unidades de vacina, certo? Qual é o sítio de administração correto? Tem vacina que eu só posso aplicar no vasto lateral, né? Que é contraindicado usar, a menos em situações muito especiais, que é contraindicado utilizar no braço, né? A gente sabe que tem as vias, tem vacina que é oral, então vamos ter cuidado para a gente acabar não confundindo isso. A gente tendo atenção, tendo o apoio, né, da nossa coordenação também, para a gente tá apoiando também, é muito importante, certo? O volume, também acomodar o paciente, às vezes tem somente adolescente, né, tem muita questão da ansiedade, então é importante que esteja sentado, né, para a gente não aumentar o risco de ter um desmaio, uma síncope, né? E a questão da orientação, essa comunicação com o paciente. Ah, vacinou e sai correndo. Então, vamos orientar, né? Vamos orientar que vacina que eu estou dando, mostrar para ele qual é, né, aquela vacina, que dose é, informar o paciente. Quanto mais o paciente sabe, ele mais vai ser parceiro nosso, certo? E orientar também sobre as condutas, né, que ele pode fazer e também de possíveis eventos adversos. É bom que o paciente já saiba, sai de lá sabendo, olha, é uma vacina segura, é uma vacina ótima, mas eventualmente pode ocorrer determinados eventos. Se ocorrer, volte aqui para informar para a gente orientar, né? Isso é muito importante. Quando a gente já faz essa comunicação prévia, ele não vai tomar aquilo como uma surpresa muito grande. E vai dizer, poxa, nem me falaram, né? Então, vamos estabelecer essa relação de confiança com o público que a gente atende. E também informar, olha, esse esquema, daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, você tem que voltar para fazer a próxima dose. É importante que ele já esteja atento a isso para que não atrase, né, muito essas vacinações. Registrar, vai ter, né, depois uma aula sobre sistema de informação, mas é muito importante a questão do registro. Gente, o registro faz parte do processo de imunização, de vacinação. Vacina não registrada é vacina que não vai ser visualizada para a cobertura. Então, se o município não está registrando corretamente, não está registrando todas as doses, quando a gente vai lá olhar qual é a cobertura vacinal daquela vacina naquele município, a gente não vai ter um retrato da realidade. Então, eu preciso muito bem ver que todas as vacinas sejam registradas no sistema de informação adequado. Quem está na unidade básica já sabe que usa, né, o SUS-AB, usa o PEC ou o CDS, se não for informatizada, mas essa informação da vacina tem que entrar no sistema para que ela fique registrada inicialmente ali no registro individual da pessoa, mas também faça parte, né, de um consolidado para que a gente tenha um retrato coletivo, porque a imunização não é só uma questão individual, é uma questão também de coletividade. Eu preciso saber qual é o percentual daquela população que está vacinada, né? Para saber se aquela população está protegida, tem pouco risco ou nenhum risco, né, de ter introdução de novas doenças. E também o registro no cartão, né, gente? Além do sistema, tem o registro no cartão, que é aquele cartão ou a caderneta que vai ficar em posse da pessoa, pode depois tirar alguma dúvida, no sistema deu um problema, vamos lá olhar a caderneta, tem que estar certinho a data, tem que estar no campo correto, tem que ter a assinatura do vacinador, tem que ter o lote legível, isso é muito importante, certo? Então, em relação aos erros ainda, quais são os fatores que podem caracterizar os erros? Então, tem a questão do manuseio da administração, diluentes, dosagem, né, tamanho das agulhas, troca de vacinas, via e sítio de administração, que mais é uma revisão, tá?
idade fora da recomendada, intervalo incorreto ou vacina fora do prazo de validade. Para a gente saber se aquela vacina vai poder ser feita, vai precisar ser refeita, se eu promovi algum erro de imunização, eu fico na dúvida, poxa, será que mesmo com esse erro, eu vou precisar, aquela dose é válida ou não? Isso quem vai definir é quem vai fazer a análise de causalidade, tá bem? Mas o manual já nos dá algumas orientações sobre isso. Então, tem vacina que a gente não vai revacinar, ou tem vacina que só vai revacinar no intervalo mínimo. E já tem vacinas que podem ser feitas de forma imediata, certo? Então, isso tudo no manual tem, e a gente vai conversando quando ocorre um erro de imunização no município, com a regional, aqui com o estado, a gente vai conversando para definir. A notificação de erro também no mesmo sistema, né, no ESUS, e ali tem, por exemplo, para vocês darem uma olhada, administração da dose incorreta, né, e aí você notifica, e às vezes a pessoa teve um erro de imunização que ocorreu com aquela pessoa e ela desenvolveu um evento. Então, na mesma notificação, você pode colocar o erro e depois colocar o evento que ela apresentou. E aí a parte do encerramento, que é mais com a esfera estadual, né? Mas é importante que vocês saibam que existe isso. Para que é feita a investigação? Para que a gente tenha a possibilidade de encerrar e dizer, sim, aquela vacina está causando aquele efeito. Ou não, foi uma coincidência com outro diagnóstico. Ou então eu posso dizer, não deu para chegar a alguma conclusão, porque às vezes a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão. Às vezes não tem um diagnóstico definido, às vezes não tem informação suficiente. Às vezes, a gente ficou em dúvida se foi uma outra causa ou se foi a vacina. E a partir daí a gente vai dizer qual é a conduta a ser tomada, certo? Se aquele esquema já está encerrado. Às vezes acontece com uma dose que já foi a última dose do esquema. Ótimo, o esquema está encerrado. Mas às vezes não, às vezes tem doses posteriores. E aí? Pode tomar, né, doses posteriores? Tudo isso vai ser feito a partir da análise, tá bom? E aí, por exemplo, só para dar um exemplo de encerramento, eu tenho aí uma vacina DTP, né, varicela, pólio e da febre amarela. Foram feitas várias vacinas no mesmo dia, né, e a pessoa apresentou ataxia, paralisia da perna, hipotonia, cefaleia, vômito e febre. Esse tipo de notificação foi uma notificação de evento adverso, certo? Qual foi o diagnóstico? Depois de todo o atendimento médico, dos exames realizados, das avaliações clínicas, no hospital onde essa pessoa ficou, foi dado o diagnóstico de encefalite, mielite e encefalomielite em doenças virais. Ou seja, foi identificado que ela teve uma doença viral e essa doença viral causou esses eventos neurológicos que ela apresentou. Portanto, foi considerado que esse evento não foi causado pela vacina. Foi causado por essa doença viral que ela teve. Então, a causalidade foi considerada inconsistente ou coincidente, né? E o esquema estava encerrado, ok? Nossos desafios, né? Primeiro que a gente tem uma variedade enorme de vacinas, cada uma com uma tecnologia, uma plataforma diferente, doses, esquemas diferentes, então a gente tem um desafio tanto para poder ter toda a atenção e evitar os erros, como também para fazer essa análise de causalidade, né? A investigação completa é um desafio, porque às vezes no município é difícil para vocês acessarem um hospital, ou o próprio paciente às vezes não quer dar informação, né? O prontuário, o resultado de um exame às vezes não está tão acessível, então é importante que dentro do município se crie essa rede, esse entendimento de que a rede de saúde precisa estar sempre em comunicação, porque o objetivo daquela troca de informação é um objetivo para o bem comum da saúde pública, da saúde coletiva, da saúde daqueles munícipes, daquele território, certo? E a questão do sistema de informação também, que a gente tem problemas relacionados aos sistemas, que às vezes dificultam também. Às vezes você vai entrar no ESUS para notificar e o ESUS não tá acessível, está fora do ar. A gente tem esses problemas também. Aí acaba aquela notificação ficando ali, você deixa para depois porque o sistema não estava acessível, a internet não estava funcionando, enfim. Tem uma série de coisas da tecnologia que nos ajuda muito, né? Mas quando ela falta, acaba que atrapalha um pouco.
e também a oportunidade, a que a gente possa fazer isso de forma mais rápida possível. A pessoa chegou, se eu conseguir notificar de imediato, se essa investigação já vai ser iniciada, se o Estado vai conseguir encerrar esse caso também logo para dar uma resposta. Então, que isso seja feito da forma mais rápida possível. Então, para que a gente tenha uma prática segura, a gente tem alguns fundamentos aí. Primeiro, capacitação de profissionais. A gente está aqui para dar nossa contribuição em relação a essas informações de eventos adversos, de eventos supostamente atribuíveis à vacina sem imunização, como também a vários outros temas, mas isso precisa ser contínuo. Então, precisa ter as discussões, as conversas na sala de vacina, a atualização dentro do próprio setor, pelo próprio município, às vezes pela regional, mas o Estado também, seja a nível regional ou central, está aqui para apoiar sempre vocês nessa capacitação. Orientação e informação do usuário. Gente, o paciente é alguém que é nosso parceiro. A gente tem que estar trabalhando com ele em parceria. Quanto mais informação, orientação, né, e acolhimento a gente der a ele, melhor vai ser essa resposta, certo? É importante, para isso, já uma questão mais de gestão, assegurar que a gente tenha os insumos, os equipamentos corretos para conservar as vacinas, né? Um cuidado com a sala de vacina com a questão de higiene, com a questão de limpeza, de biossegurança, né? Isso é muito importante também. E a supervisão do serviço. Então, o serviço precisa de ter um momento de supervisão, né? Para a gente chegar ali, dar uma olhada, fazer um monitoramento se está tudo ok, se o armazenamento está correto, se o monitoramento da temperatura está ok, se eu estou utilizando corretamente os instrumentos do sistema de informação, se eu estou fazendo as vacinas de acordo com o que está sendo preconizado, né? Então, isso dentro do município, e o Estado também, às vezes, em alguns momentos, vai aos municípios para fazer esse tipo de ação. A gente traz aqui algumas referências, principalmente dos manuais do Ministério da Saúde, né? Eu quero agradecer e disponibilizar os técnicos de referência, tanto da imunização das regionais como aqui da DIVEP, para estar dando esse apoio a vocês nos municípios, para qualquer dúvida. Na dúvida, né, sempre é melhor parar e perguntar do que proceder, né, uma vacinação que não seja de acordo com o que está preconizado, certo? Aqui são as informações daqui da DIVEP, nossa diretora Márcia São Pedro, nossa coordenadora Vânia Rebouças, nosso GT de ESAV, e que a gente conta sempre, né, junto, na mesma equipe, com as referências técnicas das regionais, tá bom? Muito obrigada, e eu faço votos de que cada vez mais a gente consiga fazer um trabalho de excelência na sala de vacina.